Ô, aproveitando que você puxou o assunto, então, Samuca, falar um pouquinho mais sobre história geral, né? Porque, pelo menos na minha época, a gente fala minha época como se a gente tivesse estudado há 60 anos atrás, né? Mas é que mudou muita coisa do vestibular. Mudou então, mesmo? né, cara? Mudou, É porque, sim. por exemplo, quando eu fazia vestibular, o que os caras falavam em história geral? Guerra, totalitarismo, Eu nem lembro. o que na minha mais? época. Pra história do Brasil era Vargas, ditadura, geralmente essas Não, coisas. os temas em si continuam né? importantes, né? O que a gente fala assim, é como o vestibular funciona, né? Sim. Então, você pega... A UEL teve ali de 2012 até 2020, né? O vestibular de 2019, no caso, foi um modelo. Aí entrou a pandemia, teve que ser uma realidade. Aí no ano passado voltou a questões discursivas. Aí os alunos, vários surtaram. Excursão discursiva, escrever, não sei o quê. Muitos tinham feito ensino médio durante a pandemia, então ficaram aquela coisa, né? Pô, não faço questões discursivas há séculos. E aí agora a UEL volta com uma mudança, que não é mais ter a segunda fase, mas sim o segundo dia, com a sociologia sendo específica para todos, né? E com a literatura, por exemplo, vindo para o primeiro dia. Então, assim, quando vocês falam no seu tempo, tem um quezinho ali que faz sentido, porque, afinal de contas, a prova mudou. Mas em termos de conteúdos, o que você comentou ali também não sai muito dessa casinha, tá? Então, continua sendo... Esses conteúdos que você listou ali são importantes. Vamos lá, história geral. A UEL cobra, muitas vezes, a parte de antiguidade, né? Então, tanto antiguidade oriental quanto antiguidade clássica. Significa dizer, cobrar Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma. Só que quando a gente faz uma análise da prova, você vê que ela cobra mais antiguidade clássica, que é Grécia e Roma. E se você faz uma análise mais profunda ainda, você vê que a UEL não cobra uma questão sobre Roma desde 2020. E nesse período ela cobrou, se eu não me engano, foram 3 questões de Grécia e uma questão que citava Egito e Mesopotâmia ali, né? Então falava sobre o assunto. Então, se eu pudesse fazer uma aposta em termos de antiguidade, eu falaria para o aluno, dá uma focada um pouco mais, não deixe os outros de lado, porque eles estão no edital, mas foca um pouco mais na parte de Roma, porque é aquilo que da antiguidade é o que não cai, que caiu há mais tempo, né? Que não cai nas últimas etapas. A parte de Idade Média, sempre aparece ali alguma questão falando sobre Carlos Magno, formação do Reino Franco, a formação do sistema feudal, a importância da Igreja Católica, né, que muitos vão chamar de Idade das Trevas. A UEL se preocupa muito com essa questão da historiografia, que é a escrita da história, como a história é escrita. E a escrita da história sempre acontece a posteriori, né? Ou seja, a gente brinca dizendo que a história é escrita pelos vencedores, né? Muitas vezes assim foi feito. Então, quando a gente fala, a Idade Média é realmente a Idade das Trevas, eu já trouxe essa questão para desmistificar. E por quê? Porque o que o nosso aluno está fazendo? Vestibular para entrar na universidade. Quando é que surgiu a universidade? Na Idade Média. E surgiu, muitas vezes, muitas das universidades surgiram dentro da Igreja Católica. Então, você falar que a Idade Média é a Idade das Trevas por culpa da Igreja, tem um preconceito ali. Claro que existe toda uma carga, né? Em que a Igreja teve o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição a partir da Baixa Idade Média, que ela perseguiu grupos opositores, né? Ok, isso é uma parte. Mas a gente tem minúcias que precisam ser entendidas pelos alunos e os conceitos e os termos, quando eles são pejorativos, também precisam ser entendidos pelo aluno. Então é comum você ouvir, por exemplo, falar que o iluminismo é o antigo regime. Você acha que alguém que vivia o absolutismo é o antigo regime. Você acha que alguém que vivia no período do absolutismo se chamava de absolutista, que é um termo pesado? Você acha que alguém falava que aquele período era antigo? Falava, nossa, estamos tão antigos. Ou o período da República Velha, por exemplo, que é a primeira república no Brasil. Você acha que alguém falava assim, nossa, a república acabou de ser proclamada, nossa, ela já tá velha. Não faz sentido, né? Sim. Por que a gente chama de república velha? Porque quando vem Getúlio Vargas, ele quer implementar uma nova forma de fazer um país moderno, uma nova ação do Estado. Tanto que ele vai fazer o quê? O Estado novo. Então, aquela vai ser a república velha para deixar bem marcado que um está ultrapassado e o outro é a novidade. Esse é o modelo que serve para esse momento. Antigo regime, o iluminismo vem trazer luz, esclarecimento, contra aquilo que representava obscurecência, que está ultrapassado. Então, é importante o aluno ver que os conceitos, eles sempre querem dizer alguma coisa. Quando você pensa o prefixo, o sufixo, de onde veio, para onde foi, fica mais fácil de compreender. O próprio termo pré-história. O que é pré? É antes. Então, antes da história... Não tinha história? Não tinha história? Como assim? A gente vai interpretar. Hoje que tinha. Você vai estudar lá, por exemplo, pinturas rupestres e tal. Ela não cobra essa parte em historiografia, né? Na parte de história. Ela pode cobrar, por exemplo, pintura rupestre do ponto de arte, né? Mas em história ela não cobra. Mas vamos pegar. Por que se chama pré-história? Porque a história clássica, a historiografia clássica lá no século XIX, ela contava aquilo que estava escrito. Para ela, valia a pena o que estava escrito.
Então, fontes documentais eram fontes escritas. Se fosse um documento chancelado pelo Estado, com o carimbo do Estado, melhor ainda. Aí isso dá uma chancela de veracidade. Só que no século XX, a gente tem uma escola na França, chamada Escola de Análise, com um historiador chamado Marc Bloch. E ele traz que tudo que o ser humano toca, essa é uma frase dele, tudo que o ser humano toca, faz, repercute, é história. Então, um vídeo é uma história, uma foto é uma história de memória, história oral, ou seja, quando alguém fala alguma coisa e isso vira, né, algo escrito, ajuda a colaborar com a história, a formar essa história. Então, hoje, a gente não interpreta mais pré-história como antes da história, mas sim como a história antes da invenção da escrita. Então, os termos, eles são importantes para os alunos entenderem dentro da história. E aí, quando a gente fala esses termos, se o aluno conseguir descortinar alguma coisa e entender que pode ser pejorativo ou não, né? Apoiar aquele tema, apoia uma ideia ou é contra uma outra ideia, isso é muito importante. Mas voltando, então, antiguidade, eu apostaria, né? É aposta, tá, gente? Posso apostar e chutar, fazer um golaço no ângulo. É bet. É bet, né? Como posso dar uma de Yuri Alberto e chutar na arquibancada. Né? Então, assim... fazendo análises anteriores da prova, a gente consegue perceber que já tem um certo tempo que não cobra Roma, e aí, dentro de antiguidade, eu diria, aprofunda um pouco mais de Roma, que seria uma aposta para esse período. Idade Média a gente já falou. Período da Idade Moderna. Período da Idade Moderna, grandes navegações, que dá para casar com geografia, beijo Jaque, cartografia, que a gente estava falando agora há pouco, né? Período de reforma protestante, que pode casar ali, por exemplo, com algum aspecto falando de Max Weber, né, que fala da ética protestante, isso tem a ver com o calvinismo. Calma aí, Rodrigão, não é isso que a gente tá falando. Tá? Eu acho que eu sou calvinista, eu descobri minha religião, menino. E aí você citou o século XX. O século XX, ele cai muito. E aí, os alunos falam, a Segunda Guerra Mundial é importante. Segunda Guerra Mundial é importante. Mas é mais importante você entender a ascensão do nazifascismo. Esse nazifascismo cai mais do que a Segunda Guerra. Quando cai a Segunda Guerra, geralmente ele cobra o quê? Ele fala sobre o Holocausto, né? A perseguição sistemática aos judeus. Que é? Tô com medo da live cair. Porque tá vendo só tem assuntos pesados. Assuntos pesados. Né? Do bigodinho, pronto. Vou falar bigodinho daí. E aí fala de antissemitismo, de campos de concentração, falar de bombas atômicas. Só que mais importante ali é citar o que leva à Segunda Guerra Mundial. Como se dá a ascensão dos estados totalitários, né, do nazifascismo. Então, isso também acaba sendo um tema bastante importante e bastante corriqueiro em história geral. Mas eu acho que mais do que os temas, né, é essa questão dos conceitos que eu estava falando agora há pouco. Se o aluno ele olha o conceito, ele entende o que o texto está trazendo, qual é o comando. Se está falando de um aspecto político, se está falando de um aspecto econômico, se está falando de um aspecto social, ele consegue também, com a própria questão, trazer uma base. Eu lembro de uma questão da UEL de 2018 que falava da peste negra. E aí tinha uma imagem que era a dança da morte, a dança macabra, que era, você via na imagem caveiras dando as mãos para vários indivíduos, e você via que eram vários indivíduos de camadas diferentes, de camadas estamentais diferentes. E aí tinha todo um texto falando do ressignificado da morte, a partir de tanta gente morrendo, cerca de 1/3 da Europa morre, ali entre 1348 e 1353. E aí, o que acontece? A própria questão, ela trazia com a imagem e com o texto uma boa referência para você já anular pelo menos 3 afirmativas. E aí ficava ali umas 2 que, se você tivesse uma base, você conseguia responder. Então, a interpretação do texto, somado aos conceitos, já vai te dar uma boa capacidade de resolução das questões de história, seja ela de geral, de Brasil ou de Paraná. Sim, um dos aspectos das questões da UEL assim, que me chamava muita atenção era o seguinte, geralmente você não ia encontrar nas respostas ali, nas alternativas, alternativas óbvias que você tinha acabado de ler o conceito na apostila, sabe? Vamos supor, eu estou aqui estudando filosofia e sociologia, acabei de ler aqui sobre Karl Marx, eu acabei de ler num parágrafo lá um conceito. Você não ia achar esse negócio igualzinho assim na alternativa. Você ia ter que se virar na hora de interpretar. É que na apostila a gente divide por segmentos, né? Sim. Então, sei lá, você citou aqui, por exemplo, sociologia. Aí tá lá, materialismo histórico, né? Marxismo. Aí vai ter uma questão que vai falar assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual é o nome da corrente filosófica gerada pelo cara? Aí tá lá, pronto, escrito. Só que na prova, você tem aquela sopa de letrinhas que a gente tava falando, exatamente. E que não vai ser assim, essa é uma questão sobre o marxismo. Na prova não tem isso, né? Tá tudo misturado. Tá tudo misturado. E aí, às vezes, o aluno tem que saber o conceito. Eu lembro que tinha uma questão lá sobre, não vou falar o termo, né? Sobre o bigodinho. Sobre o bigodinho. Aí falava lá sobre a ascensão, não sei o quê, lá. E aí falava,
qual é o modelo, né? Qual o modelo doutrinário desse período nefasto da Alemanha entre 1933 e 1945? E aí tinha lá as afirmativas, né? Então uma afirmativa falava que era liberal, tinha uma outra que falava que era comunista, e aí tinha uma outra que falava que era fascista. E aí quando você vê que o nazi e o fasci, eles são interligados, aí você já tinha o conceito e já te dava a resposta. E às vezes é isso. Tinha uma outra questão em 2014, que o assunto era cidades, falava sobre o Vaticano, tinha um mapa do Vaticano e falava assim, qual foi o nome do tratado, né, do momento histórico que gerou o Vaticano. E aí, se o aluno tinha decorado que é Tratado de Latrão, ele olhava lá e falava, Tratado de Latrão. Ou se ele sabia que aquilo ali era o contexto de Segunda Guerra, entre guerras, tinha as datas. E a única data que se aproximava daquele período era o Tratado de Latrão, 1929. Ele falava Tratado de Latrão, 1929. Então, às vezes, o aluno tem que sair da gavetinha, né? Sim. Porque ele fica na gavetinha do conteúdo, tipo, conteúdo / subconteúdo. Tô estudando Segunda Guerra Mundial. Fechei, morreu o assunto. Não. Você tem que entender que ela tem um período de entre guerras, que traz a Segunda Guerra, e ela vai descortinar situações que levam à segunda metade do século XX da Guerra Fria, por exemplo. Sim. Né? Você falou agora há pouco de Era Vargas. O Vargas é um divisor de águas, inclusive uma efeméride desse ano. Né? A morte de Vargas, não vou falar a palavra pelo qual Vargas morre, porque senão pode cair a live. Sussussúdio. Né? Sussussúdio. Então, também é uma efeméride. Mas vamos lá, Vargas. Sempre cai Vargas. E aí pode cair o quê? Como o El já fez. Verdadeiro e falso, 5 afirmativas, cobrando na mesma questão História Geral, História do Brasil e História do Paraná. Na mesma questão ele cobrou os 3. Então falava sobre Segunda Guerra Mundial, então o que era, o que deixava de ser, não sei o quê, da onde veio. Colocava sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, como Vargas, ao entrar na guerra contra o eixo, teve que promover ações contrárias a povos que ajudaram a formar o Brasil, porque a gente entrou na guerra contra a Itália, contra o Japão e contra a Alemanha. E esses povos, eles são muito importantes, especialmente, né, se você colocar de São Paulo para o restante do país do Sul, eles são preponderantes na sua formação. E aí eles não podiam falar os idiomas locais, né? Eles não podiam falar em japonês, por exemplo. E eles não podiam manter os nomes. Por que o Palmeiras se chama Palmeiras? Porque até então era Palestra Itália. Até quando? Até agosto de 1942. E aí Getúlio Vargas fala assim, não pode mais ter nomes em relação à Itália. Então, ou vocês fecham isso aí, param de passar vergonha de ser o único time grande de São Paulo que não tem mundial, ou vocês mudam para um nome brasileiro. Acho que eu sei para que ele torce. Bom, a gente tem mundial, né? A gente tem mundial. É um palmeirense e um corintiano. Então, é sobre isso. Uma única questão ele cobrava. História do Brasil, História Geral e História do Paraná. Porque daí ele falava que tiveram que trocar nomes de regiões. Por exemplo, Cambé. Cambé nem sempre chamou Cambé. Chamava Nova Danzig. Tá. Danzig? O que você achou que era? Não, eu achei que você ia falar o significado. Não, você sabe o significado, né? Lógico que eu sei. Você sabe o significado de Cambé? Não sei. Cambé significa passo do veado, com E, tá? Passo do veado. Verdade. E porque